amamos filmes de super-herói. Este foi o meu tema de trabalho de conclusão de curso. Na verdade foi a figura de super-herói enquanto objeto de identificação do adolescente contemporâneo, em que eu busquei compreender se a figura de super-herói ela poderia auxiliar no processo de construção subjetiva do adolescente. Oi, meu nome é Lídia, eu sou psicóloga e apaixonada pelo universo geek. Para saber um pouco mais sobre mim e o canal, assista ao meu primeiro vídeo que está aqui na descrição. Mas para você que já está me acompanhando, vamos embora! Aqui era pra ter uma intro, mas como ninguém liga pra isso, vamos direto ao que interessa. Então, pra você que acompanha esse universo geek, né, o universo otaku e todas essas coisas aí, você sabe que são milhões de pessoas ao redor do mundo que assistem a filmes de super-heróis, séries, animes, lê mangá, lê livros, histórias em quadrinhos, etc. E isso, eu fiquei, por quê? A Marvel, toda vez que ela, como é que eu digo isso? Posta, não, como é que diz? Toda vez que ela produz um filme, gera bilhões de dólares, bilhões em filmes. Eu fico, gente, por que a gente gosta tanto desses filmes? Isso chamou bastante minha atenção e também uma história pessoal em que eu tava na minha terapia, né, no final da minha adolescência, e aí teve um momento durante a terapia que eu não tava conseguindo digerir o que estava sendo colocado, né, provavelmente resistências da minha parte, e eu pedi uma pausa. Não sabia nem se era possível, mas eu pedi essa pausa. Eu disse, olha, eu não tô conseguindo, vamos ficar algumas semanas sem se ver, mas eu volto. E durante essa pausa me deparei com uma série, Flash, na Netflix. E eu, quando eu voltei pra terapia, eu era outra pessoa. E meu terapeuta ficou... O que foi que aconteceu? Porque em um mês e meio, quais foram essas mudanças? E a gente tentou mais ou menos ir atrás de como que essa série tinha mexido comigo, né? E isso chamou minha atenção, e acabei escrevendo meu TCC sobre isso e acabei me interessando ainda mais por tudo isso. Bom, então, primeiramente, o que é um super-herói? De acordo com Joseph Campbell, o autor do livro O Herói de Mil Faces, ele explica que o fato de narrar uma história sempre fez parte da cultura humana, certo? E é justamente nas lendas, nos mitos que emergiu a figura do herói. E ele explica que essas narrativas, elas serviram para o desenvolvimento da sociedade e não eram somente invenções do povo, mas elas na verdade eram representações da nossa psique. Então, por mais distinta, né, que uma lenda pode parecer de uma sociedade para outra, mitos, histórias e tal, existem estruturas que se repetem em todas elas. Sendo essas estruturas a separação, a iniciação e o retorno. Então, em toda narrativa de herói, vai ter a separação de uma antiga posição social em um ritual que pode ser equiparada à partida rumo à nova jornada do herói para atravessar as aventuras. A iniciação que põe o sujeito em um novo lugar, com novas obrigações, né? E essa separação ela se compara com os desafios enfrentados que irão moldar o herói. E por fim, o retorno. O retorno à tribo em uma nova condição pode equivaler ao retorno do herói para casa, né? Enquanto um novo ser, transformados pelas novas experiências, amadurecido. Vamos pegar um exemplo de uma heroína que na história usa-se elementos da mitologia grega, mais ou menos, e elementos fantásticos, que seria a Mulher Maravilha, né? Diana, filha de Hipólita e Zeus, se eu não me engano, né, guerreira amazona e tal, ela vive a vida dela tranquilamente, né, com o povo dela, e de repente ela precisa salvar o povo, né, da tirania do seu irmão Ares, etc. Então tem essa separação do seu povo, em que ela vai viver no mundo humano, né, então tem essa separação. Depois tem a iniciação, que é ela entre os humanos, né, como é que ela faz para se adaptar, como é que funciona esse novo mundo, e ela tá ali enfrentando os novos desafios dessa jornada. E o retorno, e por mais que ela não retorne fisicamente para o seu novo lar, tem essa questão do amadurecimento, né, desse novo ser em que ela é transformada. Um outro herói também que mistura esses elementos da mitologia com elementos fantásticos seria Thor, em que ele é um deus que basicamente vive sob princípios hedonistas, né, faz o que eu quero, gosto de guerra, gosto de comer, gosto de um bocado de coisa, né, e aí o pai dele fica... Que diabo é isso? Meu filho tá ficando muito louco. Vou jogar ele para a terra, vou banir ele. Separação. E aí Thor fica o que está acontecendo, né? No mundo dos humanos, é uma dinâmica completamente diferente, como é que ele vai se adaptar. Iniciação, passa por diversas dificuldades, né? A impotência e tudo mais. Muitas coisas acontecem. E o retorno, e ele realmente volta para Asgard. Então a gente entende que as histórias de super-herói, elas vão recriar este movimento, né? Se adaptando, claro, aos períodos históricos nos quais elas são escritas.
Então, esse movimento, separação, iniciação e retorno, ele faz parte da nossa construção subjetiva. Então, por exemplo, concretamente, vamos ver aqui, o adolescente tem essa separação da infância para a adolescência, né? E essa separação, ela é um pouco abrupta, né? Então, quer dizer, no homem, no menino, você tem uma vozinha bem assim, daqui a alguns dias, Estou começando a falar assim. na mulher, você tem menstruação, né, que é uma coisa de uma hora para outra, de um dia para outro. Então tem essa separação que começa no corpo, mas claramente atinge todas as esferas possíveis do ser humano. Tem a iniciação, né, essa jornada da adolescência, para onde é que eu vou, quem sou, aquele ser que está ali se constituindo. E o retorno, que seria, obviamente, ninguém vai voltar à infância, mas é na idade adulta, né, de essa pessoa transformada, essa pessoa amadurecida, que viveu por poucas e boas, né? Porque vamos dizer que passar pela adolescência não é nada fácil. Então, voltando para a pergunta, o que é um super-herói? Jeff Loeb e Tom Morris, na revista Heroes and Superheroes, falam que o conceito de super-herói ele está situado dentro de uma categoria moral. Então, nas palavras deles, o super-herói seria um ser extraordinariamente poderoso que possui tanto forças quanto fraquezas, cujo caráter nobre o guia para grandes realizações. Então, para esses autores, o super-herói não é apenas possuir poderes e habilidades que estão acima das outras pessoas e combater as forças do mal e ganhar. Não é muito sobre isso, né? É sobre o super-herói ele reconhecer que tem as suas fraquezas e ainda assim enfrentar o desafio de que pode dar tudo errado, né? Então, é com esse conceito de super-herói com o qual eu trabalho. Mas então, O que faz com que a gente adore os super-heróis, Lídia? a resposta se encontra principalmente neste livro aqui que te mostro. O Herói, a verdadeira jornada do herói e o caminho da individuação, de Lutz Müller, um alemão. Eu vou ler aqui só alguns trechos da capa. Quer nas lendas antigas, sagas e contos de fadas, quer na literatura e em muitos filmes atuais, o ser humano que se arrisca no novo, no desconhecido e no extraordinário é quase sempre o interesse principal. Nós nos identificamos com ele porque reencontramos-nos nos seus medos e sofrimentos, nos seus combates, vitórias e derrotas, na sua luta pela sobrevivência. O herói representa, portanto, o modelo vivo do homem criativo, que tem coragem para ser fiel a si mesmo, aos seus desejos. Ele se atreve a viver a vida em vez de fugir dela. Ele representa características fundamentais de que precisamos para o domínio da vida e o embate criativo com a nossa existência. O seu caminho é o caminho da autorrealização. Estou deixando tempo para você pensar no que eu acabei de falar aqui. Em outras palavras, as histórias de super-heróis, elas trazem elementos e características que dizem respeito às nossas vivências interiores, aos nossos dilemas, aos nossos anseios, sofrimentos e tudo o que mais queremos, né, diante desse desamparo existencial que nos acompanha para o resto da vida, né, por que a gente nasce, por que a gente morre, a gente só nasce para morrer, de onde a gente vem, onde é que a gente vai, o que é que está acontecendo aqui. Então, o que mais que a gente quer é se autorrealizar, é ser feliz. E para isso a gente precisa enfrentar os nossos medos, a gente precisa assumir os nossos desejos, o que é que a gente quer para a nossa vida e não deixar que fulaninho, cicraninho diga o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que seguir, etc. Então a gente tem que seguir a nossa própria jornada, a jornada do herói. A gente se vê nessas histórias, né? E o livro, ele explica o que cada elemento, né, dessas histórias que se repetem, o que significam para eles simbolicamente pra gente. Por que eles não tocam exatamente? Claro que eu não vou trazer aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas é um livro absolutamente fantástico que eu realmente aconselho a leitura. Por hoje é só, agora você está mais inteligente do que 10 minutos atrás. Lembra de se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho e compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Bom final de semana pra você e até o próximo vídeo. Todas as referências aqui citadas estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Tchau! Este foi o tema do meu Acho que ninguém quer saber da minha história. Filmes de super-herói. Eu me abri demais e saí do cenário. Você está mais inteligente do que há 10 minutos atrás. Tá errado! Não pode falar alguma coisa e atrás. Você tem que falar 10 minutos ou 10 minutos atrás. Eu tava certo. Não.